sou teu pai. Não é sobre. Sabes quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar, que escolheu ficar. Você sabe, filha? Então vem. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, não preciso de formalidade. eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. É sobre você que eu tô falando. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu E sou quando o que escolheu ficar. amigo, confidente, o pai que sempre sabe. Você te sabe com quem tá aconselhar. Mas conhecido como Yeshua. O pão da vida, Jeová. Eu tô falando com uma pessoa só. Eu sou a luz do fim do túnel, A força quando a sua acabar. Ei! E se precisar, É só chamar. Eu tô falando com uma única Não mulher. preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. Teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Estar contigo a cada dia, na angústia ou na alegria. Intercessão, fica ligado. Na felicidade, na dificuldade. Não quero algo de momento, eu quero relacionamento com profundidade, na intimidade. E se precisar, É só chamar. não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. É só chamar. Eu quero intimidade, eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. E quando amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, A força quando a sua acabar. Uau! E se precisar, é só Chama por ele, chama por ele, chama por Não ele. preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai.
Abraça você. Abraça, abraça, abraça. Sinta-se abraçado pelo Espírito. Tem vezes que você não alcança as mãos de ninguém para te abraçar. Tem dia que você precisa ser carregado no colo. Ei! O Pai diz isso sobre você. Filhinho, filhinha, eu sou teu pai. Eu sou teu pai. Eu sou teu pai. Seja abraçado pelo Espírito de Deus nessa noite. Aplauda ao Rei, aplauda ao Rei, aplauda ao Rei. Você precisa aplaudir com mais força. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. Eu só chamar. Seria bacana dar uma bênção apostólica e começar de novo. Que essa ministração não tem a ver com você. Você recebe. Deus é tão específico. Você é tão especial. Você é tão especial que o Pai é capaz de fazer uma reunião inteira. Reunir um cenáculo, reunir a congregação, reunir a eclésia, só para falar o teu nome, só para falar contigo. Ele é teu Pai, Ele é teu Pai, Ele é teu Pai. E o Pai conhece a tua falha, o Pai conhece a tua queda, o Pai conhece teu sucesso, o Pai conhece a tua insônia, o Pai conhece, Ele te chamou antes mesmo dessa falha existir. Antes da tua falha foi desenhado o teu propósito. Antes da marca que o mundo está tentando colocar em você, do rótulo que está tentando te fazer parar, substância informe, você não tinha forma, logo você não tinha nem defeito nem qualidade. E já existia um propósito. Você precisa entender isso. Você precisa entender isso. Se recusa a ficar fora do ambiente de glória. Oh, eu preciso entrar na palavra. Ei! Situações têm levantado para tentar provar para você que aquilo que eu disse a seu respeito não é verdade. Que aquilo que eu disse sobre as portas desse lugar não é verdade. Ei! Levantei em favor desse lugar.
Calem-se. Calem-se. Diante da minha verdade, a ordem cai-se. Abra sua Bíblia em Atos 20. Perdoem, mas não está dando. A glória está na casa. Reverencie a presença. Corações quebrantados, terra sedenta. Um coração sincero buscando, não tem como ter outro resultado. Igreja, não tem. Tem um povo clamando, tem uma terra sedenta, tem alguém precisando. A chuva vem, o fogo vem. Seja acolhido por essa glória, seja abraçado por essa glória, seja sustentado por essa glória, seja erguido por essa glória. Não é sobre o que eu tenho, não é sobre o que eu sou, é sobre aquilo que eu estou disposta a viver. É sobre o que o seu coração está disposto a viver. A intensidade da sua fome de chegar até esse lugar e falar: eu preciso te ouvir, Deus. Você saiu da sua casa num dia de chuva, no domingo à noite, falando: eu preciso te ouvir, Deus. Eu preciso te ouvir. Senhor, eu preciso te ver. Eu não estou aguentando mais. Eu preciso te ver. Eu consigo escutar a tua voz falando isso. Fala comigo, Deus, por favor. Eu não sei o que eu vou fazer amanhã. Fala comigo, Deus. O Pai não te libera sem resposta. O Pai não libera ninguém de mão vazia. Você chegou com fome e sede a esse lugar. O Pai vai te alimentar. É sobre ser sustentado, é sobre ser filho. Tem Deus nesse lugar, querido. E se esse ato de hoje for como um daqueles de atos, que era só para quem não cria crer, só para quem não entendia entender, só quem queria, só quem falava com aquele povo anuando teve que andar porque a maravilha estava lá. Teve que ficar perto porque os acontecimentos seguiam eles. Eu não faço ideia e não vou tentar desvendar o porquê disso tudo. Só sei que é assim que agrupa um povo. Com sinais. Com sinais.
evidência da presença. Não é sobre religiosidade. É sobre um povo que está buscando intimidade. Seja mais um. Seja mais um. Vamos tentar pregar. Já fiz até uma chamada na mídia dizendo que tem uma pregação, tem que ter pregação. Vamos avivar! É só expandir, é só seguir. Só vai, só vai, só vai, só vai. Só vai, só vai, só vai. Não pare, não pare, não pare, não pare. Em Atos 20, Paulo estava embebecido. Pode ficar todo mundo aí. Paulo estava embriagado pelo chamado. Atos 20, verso 7, ele reúne o povo. Escute a ministração do jeito que você quiser, assim, ó. Corpo no chão, sentado em pé, faz o que você quiser. Eu não consigo parar de chorar. Paulo estava embriagado pelo chamado dele. E ele reúne os discípulos, reúne o povo no cenáculo. E ele sabia tanto da importância daquele sermão, da importância daquele ministério, da importância daquela palavra, que ele não se preocupa em se estender. E a palavra diz, era primeiro dia da semana. No dia seguinte ele deveria seguir viagem. Ele exortava o povo e ele prolongou o discurso até a meia-noite. Haviam muitas lâmpadas no cenáculo. Tem lâmpada aí? Lâmpada acesa aí? Tinha muitas tochas iluminando o terceiro andar. Tem tocha aí? Tem. Tinha muitas tochas iluminando o ambiente. Minha voz estava começando a melhorar. Pastor Vitão, já era de novo. E tinha as tochas iluminando o ambiente naquele dia. Tinha um povo grande reunido. Esse tempo em Atos 20, só para você entender o contexto histórico, é antes do Pentecostes, que a Bíblia ela não segue uma ordem cronológica. E ele estava sobre uma palavra, estava caminhando debaixo de uma palavra, ficar em Jerusalém, Atos 1:8. Eu não vou abrir porque a palavra era ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E Paulo estava apaixonado pelo propósito. Paulo entendia quem ele era em Deus, quem Deus era. E o que ele tinha se tornado, o que ele era antes, o que ele tinha se tornado após encontrar Jesus. Apaixonado por essa mudança, embriagado por essa verdade, ele se estendia. Porque ele sabia que ele não teria oportunidade de estar estabelecendo o reino, ele era um apóstolo. Lembre-se que o apostolado estabelece o reino de Deus no local. Então aquele sermão tinha que exortar, tinha que alimentar, tinha que erguer, tinha que sustentar, tinha que dar direção às lideranças. Era uma reunião para tudo, porque ele ia para longe depois no dia de manhã. Alguns que estavam com ele se anteciparam a partida, deixaram ele lá e foram de barco, de navio, que eles tinham que chegar a Éfeso.
Paulo se estendeu e no meio daquele ímpeto de fome e sede, de organizar a casa, de ficar por ali, ele se alongou. Existia um jovem chamado Eutico, que estava sentado na janela. Brilhantemente o nosso apóstolo pregou essa mensagem no ano passado. Sentado no muro, sentado na janela, foi muito poderosa. E ele explicou para a gente sobre distrações, sobre escolhas. E tem mais uma porçãozinha dentro dessa palavra para mim, para você nessa noite, que é sobre isso que eu vou falar agora, em nome de Jesus. E aí, Eutico, cadê o Eutico? Entenda o que o Espírito vai falar com você nessa noite. Paulo está ministrando, Paulo está pregando, o Eutico está aqui. Um jovem, coitado, magrinho. E ele vai se afastando e vai se aproximando de uma janela, de uma área perigosa. O meu foco não vai ser ele, fique tranquilo. O que Paulo continua fazendo é fazendo aquilo que o Espírito já tinha mandado. O que Paulo continua fazendo é exercendo o chamado, exercendo o propósito, mesmo talvez percebendo que alguns estavam se afastando do foco principal e ficando sonolentos no ambiente. Existe um estudo teológico, alguns estudos científicos, que fala que pela quantidade de fumaça no ambiente, talvez a fumaça da tocha, talvez fazer algumas pessoas se afastarem, talvez tenha contribuído para o desmaio de Eutico. Eu não posso te afirmar isso, mas por algum motivo, alguma coisa vai saindo do seu controle e vai se afastando. Até que de repente, o jovem cai lá embaixo. Paulo tem um chamado. Paulo tem uma missão. Paulo tem uma palavra profética, ficai em... Ele tinha que ir para lá. Você tem um destino. O Eutico está lá. Paulo para. Desce do terceiro andar. Porque alguns falam, caiu. Outros lá embaixo falam, morreu. Eutico está lá. Paulo para. O que ele está fazendo? Desce. Se inclina. E percebe que tem vida nele. O fato de você parar o que você principalmente está fazendo não denota atraso no propósito. Tem horas que você vai dar uma pausa, porque aquele discurso não era para Eutico naquele momento. O que Eutico precisava era uma observação mais próxima e de um abraço. Preste atenção. É só uma encenação para você entender. E foi rápido, não foi? Sabe por quê? Isso não parou Paulo. Foi só uma vírgula. Foi só uma pausa. Ele nem levantou o Eutico. A palavra diz que outros levantaram. Querido, eu não sei o que está fazendo você achar que o ano da expansão não é para você. Mas sobre a tua vida, sobre a minha vida, já existe uma palavra: vai, expanda, cresça, avance, alargue.
Mas tem vozes dizendo, não é para você. Outras vozes dizendo, você vai morrer. Se for por esse caminho, você vai se cansar. E a situação que tem que expandir está desmaiada. Ou você exerce a autoridade, a legitimidade da convicção do teu propósito para levantar aquilo que pode atrapalhar você seguir para Jerusalém, ou aquilo vai ser uma distração. Aquela distração não está prendendo os teus pés, mas pode prender a tua mente. Porque você imagina seguir um discurso com alguém morto. Você imagina continuar pregando sabendo que tem um corpo estirado. Você vai ter que parar, exercer a autoridade que está sobre você, sobre aquela situação determinada. Não dá ouvidos a quem está dizendo caiu, nem está dizendo que morreu. E ainda exerce a autoridade calando as vozes que estão tentando determinar o destino de Eutico. Eu não sei o que está dizendo caiu ou morreu na tua mente. Mas a palavra de Paulo, antes dele se debruçar, ele desceu, porém inclinou-se e disse, não vos perturbeis. Se acalma. Ei, viva. Bota a alma no lugar, se acalma. Se acalma. Tem vida. Lembra que Paulo tinha um destino? A palavra diz que ele tinha que ir, que ele ia, ele estava determinado, ele ia. Quando a pessoa resolve que vai, querido, pode ser o desmaiado que for no teu caminho, ninguém te para. Você resolve aquilo e segue, resolve aquilo e segue, resolve aquilo e segue a mensagem. Paulo sobe para o lugar que ele estava pregando antes e a mensagem segue até o outro dia. Eu fico impressionada com a perseverança de todos que o ouviam e compartilhavam da mesma paixão do propósito. Porque o Senhor fará isso com a gente. Em toda a nossa caminhada secular, profissional, ministerial, o Senhor vai aproximar nesse tempo aqueles apaixonados que você vai falar até o outro dia sobre o propósito e eles não vão se mexer enquanto você não disser amém. Porque isso impulsiona, isso alavanca. É como você dissesse, vai, fala mais, prega mais, canta mais, ouve mais, ora mais, vai, vai, vai. O ano da expansão no Viva está fazendo isso com você o tempo todo. Vai, só vai. E Paulo segue o discurso até o outro dia de manhã. Nesse meio termo, ele descobre que teria uma armadilha, uma cilada, onde ele estava indo a destino. E a palavra diz que ele segue a pé, enquanto alguns foram de barco, de formas mais fáceis, ele segue a pé. O seguir a pé talvez denota mais cansaço, mais trabalho, uma lentidão maior, porque ele sai depois e chega depois também. Mas você pode sair depois, você pode até chegar depois, mas a revelação o Senhor deu foi para você. Ele sabia onde Paulo queria chegar, mas detalhes do teu caminho só você vai saber através da ministração do Espírito Santo falando contigo. Os detalhes da tua trajetória, dos passos que você vai dar a partir de agora, só você conhece. Então não adianta adiantar o teu caminho. A única coisa que eles puderam fazer é recepcionar Paulo. Mas tinha uma história para viver até chegar lá. Tem uma história para você viver até o caminho.
Talvez você já enxergou o lugar que você vai chegar em 2024, nesse ano da expansão. Você só está com medo desse caminho. As ameaças estão vindo de todo canto, dizendo, se for, vai morrer. Se pisar lá, não vai dar ruim para você, não vai dar bom. E Paulo segue. E por orientação e discernimento do Espírito, ele desvia um pouco a rota e para em Mileto. E sabe o que ele faz? Ele chama os líderes da cidade onde ele tinha que estar para vir até ele, porque ele tinha que orientar aquele povo naquele tempo. Ei, a hora que você entender quem você é em Deus, a hora que você entender que você carrega uma revelação, uma graça, que o Senhor só deu para você, você pode até ser impedido de chegar lá, você vai fazer com que quem está lá chegue em você. Quando você entender que você foi chamado, desenhado, sonhado, projetado para um determinado propósito, você pode até não ter dinheiro, ter recursos para estar lá naquela cidade, o Senhor vai fazer quem está lá vir até você para ser alimentado daquela graça que você carrega. Então não se preocupe com o teu passaporte, não se preocupe com os pedágios que você vai ter que passar pela rodovia. Ou o Senhor vai pagar tudo, ou quem está lá vai vir você. Porque se o Senhor te enviou, Ele te sustenta. Então comece a se ajeitar aí na cadeira, para falar, eu vou retomar o meu caminho de expansão. A ameaça estava lá, tentou me parar, não tem problema não. Parei aqui no Viva Hoje e aqui mesmo o Senhor vai atrair aqueles que precisam se alimentar da graça que eu carrego, porque eu sei quem eu sou, quem me chamou não foi homens. Ei, quem desmaiou no teu caminho e te fez parar? Qual o nome da circunstância que pensou que ia cortar o sermão na metade? É hora de avançar. Sem deixar de abraçar, mas entendendo que há outras pessoas no processo, que depois do teu abraço vai ter alguém para levantar, vai ter alguém para cuidar, vai ter alguém para discipular, vai ter alguém para... Querido, para de dar atenção ao caiu, ao morreu e ao caído. Segue para Jerusalém. A gente precisa seguir. A gente precisa avançar. Não é mais tempo de distração. E Paulo segue, chama aqueles líderes para ser orientados, porque ele sabia da importância e ele sabia que ele não teria mais oportunidade de estar naquele lugar. A passagem do 20 toda desenha isso para a gente. Ele chama os líderes de Éfeso para Mileto, para poder ouvir a mensagem. E ali ele começa a falar que serviu ao Senhor humildemente. Já em tom de despedida, ele começa a falar com aquele povo que ele não amou a própria vida. Muitas vezes a gente para por ameaças de morte. Situações que nos fizeram parar lá atrás, nos leva a nos comparar hoje. Situações que nós vivemos, que nós achamos bacana, ou que nós achamos tristes, nos desencorajam, às vezes, na memória, de avançar e ir na direção da onde o Senhor mandou a gente permanecer, que é na presença dEle. E a gente entra no modo de comparação e vai parando. E Paulo disse, não, eu sirvo ao Senhor humildemente, com perseguições, com lágrimas, com provações, com ciladas. Paulo está falando, olha, não adiantou. Eu sei tudo que armaram contra mim, eu sei o que o inferno fez para me parar. Eu já entendi o que eu carrego, eu já entendi quem é o meu inimigo, que é Satanás. As ciladas se levantaram contra a minha vida, e mesmo assim, eu não parei.
No 20:20 ele falou: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensiná-los publicamente. E também jamais deixei de ir de casa em casa. As ameaças que se levantam contra a nossa congregação, contra a nossa vida, contra a nossa história. Para essas ameaças, a voz do Senhor disse: jamais pararão. Jamais deixarão de anunciar publicamente a verdade. Jamais deixarão de ir em casa, anunciando toda boa obra proveitosa. Você tem que entender quem você é nessa história. Você tem que olhar para a sua circunstância que estava te desencorajando de levantar da cama amanhã e falar: eu não vou parar. Jamais vou parar. Nem ameaça, nem cilada, nem distração vai parar o projeto que Deus tem para a minha história, para a minha vida. Eu me recuso a parar. E ele segue testificando o arrependimento, falando do amor de Deus e da fé. Apaixonado por aquele propósito, ele fala: não considero a vida proveitosa para mim mesmo, contanto que completo a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Isso é convicção, querido. O nome disso é convicção. Eu não sei o nome da ameaça que ia tocar tua campainha amanhã na segunda-feira. Mês de janeiro terminando. O ano só está começando. Alguns memes dizem que janeiro não termina nunca, né? Graças a Deus é um mês longo, dá tempo de você reagir. Ainda bem que o calendário não mudou. Ainda bem que janeiro é longo. Tem mais graça, tem mais misericórdia, tem mais proteção, tem mais provisão, tem mais verdade, tem palavra de livramento. Dá tempo ainda. É hora de você começar a se mexer. E Paulo continua ensinando, exortando e levantando líderes naquele lugar. Você tem que entender que aquilo que você carrega não tem a ver com você somente. Tem a responsabilidade das nações que virão após você. Se você não desistir, outros virão após você. E você não sabe a multidão que virá através daquele outro, daquele um que você levantou, daquele um que você abraçou, daquele um que você ergueu, vira nações. Nesse ano da expansão, você precisa entender a sua identidade profética. Porque se você entender, nada vai te parar. E ele segue falando, e ele ainda fala: olha, eu sei que depois que eu sair daqui, vão se levantar lobos, vão vir palavras distorcidas. Sabe o que é isso? Se você se calar, você mesmo que carrega a palavra da verdade, se desanimar, se prostrar, achar que não carrega nada, que não tem nada, que você é um coitado na história, o falso se levanta. Aquilo que não é verdadeiro se ergue e toma espaço do lugar da voz que era para ser a sua, anunciando. Se o ambiente é hostil, onde você convive diariamente, e esse ambiente hostil está te fazendo calar, está fazendo calar a voz profética,
Você precisa sair daqui nessa noite com a sua identidade restaurada, sabendo que você foi chamado por um propósito e precisa ir para Jerusalém, precisa permanecer da onde do alto você vai ser revestido de todo o poder. É ano da gente avançar. Não é mais tempo de você ficar lembrando do que caiu, do que parou. Você nem é esse caído, nem é esse prostrado. Você nessa noite recebe uma chancela, uma legitimidade para ser aquele que vai levantar, para ser o libertador desse tempo, para instruir lideranças, para abrir cadeias. O Senhor te dará autoridade durante essa semana em circunstâncias que talvez você não teria legitimidade, porque você não sabia aquilo que você carregava, e o Eterno te diz nessa noite: o que você carrega dá autoridade contra serpentes, contra escorpiões e contra mortes. Você precisa avançar. Você precisa avançar. Sobre você há uma autoridade de instrução. Mas, pastora, quem sou eu? Você é aquele que carrega a graça. Você é aquele que o Senhor escolheu habitar em você e não numa árvore. Ele escolheu se relacionar com você, tabernacular com você. Ele escolheu morar dentro do seu coração. Ele escolheu falar através da tua boca. Ele escolheu se movimentar através dos teus movimentos na terra. Ele escolheu pisar em autoridade, pisar em lugares de autoridade através dos seus pés. Ele escolheu curar através das suas mãos. Ele escolheu ressuscitar ossos, juntar ossos através do tom da tua voz. Você é aquele que vai diante das portas do inferno e vai fazê-la recuar. Eu vim aqui dizer quem você é nessa expansão. Quem você é nesse ano, nesse lugar. Você é aquele que vai instruir a muitos, levantar a muitos, consertar muitas brechas, levantar muitos muros, reparar cidades destruídas. Você precisa sair daqui acreditando nessa verdade, que essa verdade vai transformar a sua semana e a sua história. Eu não sei de onde você veio, qual é o seu currículo passado, mas eu conheço aquele que te chamou. E eu sei que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que você pensou, pediu, sonhou e chorou. Fique de pé. Ele seguiu e chegou onde tinha que chegar. Debaixo de ameaças e ciladas, Paulo chegou. Diante de tudo aquilo que falava, não vai mais morrer. Não se move, vai morrer. Não é isso que Deus disse a seu respeito. A palavra é vai, só vai. Não se distraia com aquilo que está dizendo que você não consegue. Não se distraia com aquilo que quer parar o teu discurso. Não se distraia com o caído. Não menospreze, abrace, levante, deixa que o outro vai chegar por trás e vai cuidar. Seja na casa de oração ou qualquer que for. A igreja tem um dono. A igreja tem um dono. Você não ama mais aquele que tropeçou mais do que o Eterno que o gerou. A igreja tem um dono. E esse dono não está precisando de advogado, então só vai. Só vai. E tudo isso se antecedeu
a época de Pentecostes. A festa, a descida. Na ascensão do Cristo, tinham 500. O povo era muito maior, pastora Áurea. Eu não sei tudo o que aconteceu, mas ficou 120. Só vai para Jerusalém. Seja indesistível nessa noite. Seja indesistível nesse ano. Se coloque na posição de indesistível nessa noite. Eu não vou parar. Essa adversidade que bateu no meu trabalho, eu não vou parar. Essa adversidade que bateu na minha saúde, ei, fala para ela, eu não vou parar. Essa adversidade que bateu nas minhas finanças, ei, eu não vou parar. Expansão. Expansão. Só vai, só vai, só vai, só vai, só vai. Só vai. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Eu mandarei um Consolador, e quando vier, Ele dará graça e temor. Uns desistiram, voltaram pra casa, mas 120 Quem é ali ficaram. Quando de repente ouviu-se um som, e dos quatro cantos um vento soprou. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Você que vai ser indesistível esse ano. Ficai em Jerusalém, Que desistiu do projeto. até que do alto falou, seja eu não vou mais, eu não consigo, de se eu for, vou poder. O altar está aberto para Eu você. mandarei um Consolador, Que falou, eu não vou desistir. e quando Eu não vou vier, parar, tá difícil, mas Ele eu vou dará seguir. graça e Essa adversidade não vai me parar. Uns Eu vou seguir, eu vou seguir. voltaram pra casa, mas 120 ali ficaram. Quando de repente ouviu-se um som, e dos quatro cantos o vento soprou. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa Espírito sobre cada Santo de um Deus, de nós. pousa sobre eles agora. Labareda de Vem mais fogo, sobre a igreja. vem como Vem labareda mais sobre a de igreja. fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa. Uns desistiram, voltaram pra casa, mas 120 ali ficaram. Quando de repente ouviu-se um som, e nos quatro cantos o vento soprou. Vem como labareda de fogo, O fogo que transforma. vem como O fogo que labareda de convence. fogo, e O fogo que pousa renova. sobre cada um de nós, O fogo que e conserta. pousa sobre O cada fogo um que de alinha. nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, E pousa sobre cada um de nós. e pousa sobre cada um de nós. Talvez o entendimento que você tem de fogo é sair rodando pela igreja. O que eu amo. Talvez o entendimento que você tenha de fogo é gritar bem alto. O que eu também amo. Mas o fogo do Espírito
não só faz barulho, não só faz movimento, mas transforma, conserta, renova, converte, atrai, abate, levanta, ergue. Ei! Seja tocado por um fogo que converte agora. O fogo que muda a rota, o fogo que destrói aço, que derrete armadilhas, ciladas e correntes. É desse fogo que vem sobre você. É desse fogo que vem. É desse fogo que eu tô falando. Vem com teu fogo, reacende a chama. Traz o amor de volta. Sopra teu vento, Sopra o vem vento nos na inflama. Aqui estamos, Senhor. Aqui estamos, Senhor. Vem com teu fogo, reacende a chama. Sopra teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor. Aqui estamos, Senhor. Vem com teu fogo, reacende a chama. Sopra teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor. Aqui estamos, Senhor. Tem mais gente Labareda de fogo, vem com que saiu de casa sem saber o que ia fazer amanhã. E pousa sobre cada um de nós. E falou que não dava. Sobre cada um de nós. Não dá pra mim, não dá pra mim, não dá pra mim. Labareda de fogo. E o Senhor hoje fala que vai com você. Você vai porque eu vou com você. Você vai que eu vou com você. Vem como labareda. Seja tocado pelo fogo do Espírito. Vem como Indesistível você será. Erguido outra vez você está sendo nessa noite. E pousa sobre cada um de nós. Pai, eu te agradeço Vem como labareda pelo de fogo do teu Espírito.